Bom dia, meus amados, graça e paz a todos. Vamos dar início, então, nesse momento, ao nosso devocional matinal. E antes de, então, meditarmos na palavra, vamos orar, vamos pedir a direção de Deus para esse momento agora. Senhor, nosso Deus e amado Pai, nesse instante, Senhor Deus, queremos agradecer porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pelo dia de ontem, pela Tua proteção, pela Tua provisão, pelo Teu cuidado, o Teu amor, Senhor Deus, a Tua graça sendo derramada abundantemente em nossas vidas. E queremos também te agradecer já pelo dia de hoje, que nesta manhã, Senhor Deus, nós possamos já perceber todo o Teu cuidado e que no decorrer do dia nós possamos então nos alegrar com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, e que nos dará. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que temos de estarmos juntos, meditando em Tua palavra, em nome de Cristo. Amém e amém. Então convido você a abrir sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Deuteronômio 28, do versículo 1 ao versículo 14, diz assim: Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocardes a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardardes os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamados pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento teu pai, te prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Nosso devocional hoje, 24 de setembro de 2020, está o versículo-chave em Deuteronômio, ou em Gênesis, capítulo 11, versículo 4, que diz: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. A persistência e a arrogância do homem é o nosso tema desta manhã. Diz assim: o problema catastrófico do homem consiste na sua insistência em não dar ouvido à voz de Deus. Foi assim com Adão, com Caim, com Pedro, quando foi alertado por Jesus sobre a sua negação. E é assim comigo, contigo, e assim com o povo de Deus em Gênesis. Deus deu uma ordem a Adão: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A mesma ordem foi dada 2 vezes a Noé após o dilúvio. No começo da criação e no começo da história da humanidade com Noé, a ordem do Senhor foi a mesma. Mas pouco tempo depois de Noé, os homens obstinados escolheram fazer as coisas do seu jeito. Eles decidiram fazer uma torre para ter um nome célebre,
e não serem espalhados pela terra, ou seja, justamente o contrário do que Deus havia mandado. Foi um grande erro buscar segurança fora dos planos de Deus. A consequência disso foi que os seus projetos foram frustrados pelo Senhor. Esse ainda tem sido o erro da humanidade. É necessário internalizar em nosso coração que a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. O sábio já tinha dito: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. E sabendo que a vontade do Senhor sempre permanecerá, precisamos ter uma postura como a de Davi, que diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Nossa presunção na busca de realizações nos levará a um esforço enfadonho e infrutífero. Sempre é melhor nos submetermos ao Senhor e obedecer-lhe. A oração do autor é: Santo Deus, perdoa as minhas atitudes presunçosas. Tuas obras são maravilhosas, perfeitas, e delas eu quero desfrutar. Muito bem, meus queridos, esse é um texto muito bom para a gente poder meditar nesta manhã. E nós vemos então, nesse momento, a parte das bênçãos de Deus para o seu povo. Muitas pessoas se apropriam literalmente dessas bênçãos que foi dada apenas ao povo de Deus em um momento específico. Isso não quer dizer que Deus não abençoa aqueles que o obedecem. A gente sabe de forma clara e muitas por experiência de vida que Deus sim abençoa aqueles que vivem conforme a sua vontade. Quando obedecemos e desejamos cumprir aquilo que o Senhor nos diz, o resultado sempre será as bênçãos do Senhor. Isso não quer dizer, conforme o texto que lemos aqui em Êxodos, que aquele tipo de bênção específica virá sobre nós. Por exemplo, nós não criamos animais, nós não temos gado, e então as bênçãos de que as crias dos animais serão abençoadas não virá sobre nós. Temos também aqui o conceito de que seremos fecundos, multiplicaremos, então teremos uma grande geração. Isso era um contexto exatamente para aquela época. Para a nossa época hoje, esse contexto não faz muito sentido. A ideia é que nossas famílias já têm sido numerosas, mas também que a gente pode trazer a ideia de que existirá então a possibilidade do nome da família ser então por gerações, por mais gerações. Então nós temos que entender que quando obedecemos a Deus, os resultados dessa obediência serão gratificantes. Mas isso jamais quer dizer que estaremos longe de passarmos por privações ou provações na nossa vida. Isso não quer dizer que, porque estamos obedecendo a Deus, estaremos isentos de qualquer tipo de problema em nossas vidas. Isso não é fato, mas por estarmos obedecendo a Deus, nós temos a condição e a consciência de que Deus estará nos abençoando de outra forma, nos dando a fé, renovando as nossas forças, nos dando sabedoria, persistência e paciência, para podermos passar por todas as provações. Assim como Deus abençoa o seu povo quando o obedece, nos versículos após o que eu li, de Êxodos, nós veremos também que existem castigos severos para aqueles que não obedecem a Deus. Isso também deve ficar registrado. Nós temos muitas vezes a ideia errada de que se vivermos em desobediência, também teremos que ser abençoados por Deus. Então precisamos entender que existem também as consequências dos nossos erros. Quando erramos, quando decidimos viver de forma errada e longe da vontade de Deus, nós podemos sim colher grandes consequências desastrosas para as nossas vidas. Mas, assim como eu disse, que as bênçãos da obediência não seriam todas aplicadas a nós,
assim também as maldições também não seriam aplicadas a nós dentro desse contexto. E não quer também dizer que aqueles que são maus não prosperem, não vivam vidas regaladas e tranquilas, porque nós sabemos que existem muitas pessoas que vivem completamente alheias a Deus, à vontade de Deus, são rebeldes contra Deus, são inclusive blasfemos contra Deus, mas que são aparentemente vivem uma vida tranquila, uma vida próspera, parece que nada os atinge. Então, amados, o que nós precisamos entender é que nós precisamos estar sempre focados em fazer a vontade de Deus. Quando estamos olhando para a vontade de Deus e desejosos em cumprir, nós não nos preocupamos com aqueles que não cumprem, com aqueles que não fazem. Isso não nos atinge, não faz para nós diferença alguma. E também nós entendemos que Deus estará nos abençoando com muitas sortes de bênção, entre estas bênçãos espirituais. E aí nós precisamos entender que estas bênçãos, elas sim são eternas e valorosas para a nossa vida. Não é porque não somos ricos que não podemos glorificar a Deus e nem dizer que não somos abençoados por Deus. Não é porque não temos um salário que desejaríamos ter que também não somos abençoados por Deus. Não quer dizer porque não somos ricos que também não somos abençoados por Deus. Como eu falei na oração pela manhã, Deus nos abençoa de diversas formas. Todos os dias nós podemos sim sentir o cuidado de Deus e vermos as bênçãos dele. Se você parar durante o dia, você verá como Deus lhe abençoa sobremaneira. E se você já é um salvo em Cristo Jesus, você já tem a maior de todas as bênçãos, que é a certeza da vida eterna. Então nós, que já temos essa bênção maravilhosa, devemos então viver para a glória do nosso Deus, sendo obedientes à sua palavra, cumprindo o seu desejo e assim glorificando o seu nome. As bênçãos sempre serão resultados na vida daqueles que decidem obedecer a Deus. Então que Deus nos abençoe nesta manhã e que o nosso coração possa estar inclinado a fazer aquilo que agrada a Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai querido, mais uma vez nesta manhã queremos te agradecer. Queremos entender que essa meditação é uma bênção para a nossa vida que o Senhor nos dá. Quando obedecemos, meditar na Tua palavra, quando queremos obedecer, Senhor Deus, o Teu querer e a Tua vontade, entendemos que o Senhor nos abençoa. E nesta manhã o Senhor já tem nos abençoado com a Tua palavra, com a saúde, com o dia. Já temos dentro de poucas horas tantas bênçãos. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é bom para conosco. Queremos te suplicar, Senhor Deus, que durante o nosso dia, durante a nossa vida, o nosso coração se incline sempre com desejo de te obedecer e fazer a tua vontade. Abençoa, Senhor Deus, cada irmão, cada amigo que esteja nos ouvindo e que o Senhor derrame a tua graça na vida deles. Obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Cristo, amém. Então, meus amados, que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos nesta manhã e neste dia. Logo mais às 19h30 estaremos fazendo então o nosso culto de doutrina e oração, e eu aguardo vocês para estarem conosco, meditando na palavra de Deus e orando, intercedendo uns pelos outros e agradecendo a Deus por tantas bênçãos que Ele nos dá. Aos demais, fiquem então aí um forte abraço no coração de todos e aguardo vocês amanhã às 6h da manhã, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe a todos e a sua graça seja abundante em suas vidas.